Oi, estamos começando com mais um episódio direto dessa cafeteria que eu amo tanto, podcast Coffee Pub. Mas o assunto hoje, gente, é um assunto bem interessante relacionado ao nosso estado, no sentido de falar sobre economia. Ele reflete também nas questões sociais, no reconhecimento. Hoje eu vou conversar com o presidente da comissão dos servidores do ex-território do Amapá, Rondônia e Roraima. A gente vai falar um pouquinho sobre transposição, enquadramento, mas eu vou conversar também com uma pessoa que ajudou o processo de criação de toda essa lei. Então, ele tem muito conhecimento no que ele vai falar por aqui. Já te convido, se você gosta de assuntos assim, já dá um like pra gente. Mas se você acha que o assunto é interessante, a ponto de compartilhar com alguém que precisa entender um pouco mais sobre isso, compartilha e segue o canal. Quando você segue o canal, você é notificado toda vez que a gente entra no ar com informações como essa. Porque a informação de hoje vai além. Ele também tem muita informação de transposição sobre o Rio de Janeiro. Então, o assunto é Amazônia, o assunto é cenário, é região. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso com João Cândido de Arruda Falcão, o novo presidente da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Roraima. Falo novo, mas ele já está há um tempo, já tem história de trabalho por lá. Novo no sentido de ter voltado para a comissão do Amapá, Rondônia, do Amapá, Rondônia e Roraima, integrante da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, com mais de 28 anos de atuação no Poder Executivo Federal, sendo 23 deles dedicado na área de gestão de pessoas. Cândido assumiu a comissão responsável por avaliar e julgar, com base na legislação vigente, todos os pedidos de transposição dos servidores dos extintos territórios federais para o quadro da União. O assunto parece assim um pouco sério demais, mas ele estava comentando comigo que quando ele chega no Amapá é festa. Seja muito bem-vindo a Roraima. Já chega muito por aqui no clima de festa também. Brindar e tomar um pouquinho, né? Gostou do café? Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Roraima. Acompanhei um pouquinho da sua reunião lá, só para começar aqui na Assembleia, e vi que o movimento é grande em relação a tudo que você fala, até porque tem um número de pessoas que já foi transpostas, outro número de pessoas que está buscando tudo isso. Mas, enfim, com você a fala agora. Boa noite, Marlene, tudo bom? Tudo bom. É uma satisfação estar com você aqui no café. O café é muito gostoso. É uma satisfação maior ainda poder agora conhecer Roraima definitivamente. E hoje eu, inclusive, tive a oportunidade de ir a Bonfim e conhecer a Guiana Inglesa. Isso também foi muito bom. Um pouquinho. Bom, eu realmente estou com esse tema há muitos anos, 21 anos. Você ajudou, na verdade você começa lá o início de tudo isso, né? Isso. A gente, inclusive a época que eu comecei ainda existia o Acre. A gente fez a transposição do pessoal que lutou na Revolução Acreana. Nossa. Então a gente acompanhou o antigo estado da Guanabara, que foi a capital do país. Tínhamos lá 15 mil pensionistas e aposentados quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Acompanhamos o Acre, a Revolução Acreana, e finalizados esses pontos, nós partimos para Amapá, Rondônia e Roraima, que eu venho acompanhando desde 2003 até agora. Passei um pouquinho de tempo fora, depois eu acabei retornando, porque a minha paixão é esse território. Você é carioca e mora em Brasília já há quanto tempo? Você já é de Brasília? Já sou de Brasília, e hoje eu sou cidadão amapaense e macapaense também. E agora é de um pedaço da Amazônia inteira. Sim. Eu gosto muito de visitar os locais, porque essa proximidade com a realidade histórica das situações facilita muito a nossa análise processual. Eu, como disse no dia da Assembleia, e eu repito, inclusive para a minha equipe, a gente não está analisando não é um processo, não são papéis, é uma história de vida de cada um dos interessados. Sim. Que às vezes eles conseguem provar para a gente, às vezes eu vou em loco para tentar ajudar a que essa prova exista. Porque existe uma burocracia administrativa que a gente não pode fugir, afinal de contas a gente está atrelado a ela, mas também existe uma vida das pessoas por trás disso tudo que a gente tem que também estar muito atento, A gente sabe da angústia que as pessoas estão... À espera, Muitas dessas pessoas, a gente comentava aqui um pouco antes do episódio começar, o enquadramento, ele vem reconhecer aí, em muitos casos,
uma lacuna de distância do serviço público por, acho que anos, né? Muitas dessas pessoas permaneceram, muitas das pessoas que foram enquadradas continuavam no sistema público, trabalhando, passaram por cargos, outras por concurso, se reenquadraram no processo de enquadramento. Se eu estiver falando alguma coisa absurda, você me corrige. Mas muitas pessoas ficaram 10, 15, 20 anos sem trabalhar, né? Sem oportunidade, né? Eu fui muito ao interior do Amapá, aos municípios. Tem pessoas que estão desempregadas há 20 anos, realmente, passando fome. E o enquadramento é aquele onde ele vai se ancorar para conseguir realmente ter alguma coisa na vida e até alcançar a aposentadoria. São pessoas que a gente está falando com a idade normalmente acima de 60 anos. Poucos têm menos que isso. Então a gente tem que ver isso de perto, sentir essa realidade. E a gratidão depois de ter ferido também é muito emocionante. E aí é o primeiro passo, né? Porque a gente vê que o trabalho de uma comissão como essa, que analisa processos como esse, que, como você acabou de falar, é o lado humano, em loco, mas tem todo um passo a passo depois também para essa pessoa, para esse reconhecimento, para essa energia de ser reenquadrada ali no processo de trabalho, as dúvidas, né, em relação a tudo isso. E poder estar em loco, poder conversar com as pessoas, possibilita que elas me tragam as dúvidas que elas têm e eu consiga responder diretamente, porque quando a gente vai responder escrito, é muito difícil. É uma equipe formada por advogados, em sua maioria, os que analisam os processos são advogados, e o linguajar jurídico é muito complexo para a grande parte das pessoas que estão envolvidas na transposição. Sim. A gente tem grupos com conhecimento técnico bem grande, que são os artigos 29, o pessoal que é analista de planejamento e auditor fiscal, mas também a gente tem um pessoal que não conhece o linguajar jurídico ao ponto de entender aquilo que a gente coloca num voto. E é difícil a gente fazer com que a informação chegue de uma forma mais clara. Então, estar presente para conseguir conversar com eles, às vezes dar um abraço, às vezes até eu brinco que eu consigo dizer não num processo e a pessoa sai satisfeita, porque ela teve uma resposta de uma coisa que ela está aguardando. Alguns desde 2015, outros desde 2018, e aí nisso a gente já tem 7, 8 anos de angústia sem resposta. Às vezes pede-se documentos, mais documentos, e a resposta não vem, e aí a angústia aumenta. Então acho que a possibilidade de estar de perto e conseguir realmente passar a informação que eu preciso passar traz segurança para o trabalho que a gente está fazendo. E transparência, né? Transparência é muito importante no processo. Olha, o processo de enquadramento, gente, de forma muito clara, quando a pessoa comprova por documento ali, e essa seleção de documentos, ela ocorreu em 2015. Em todos esses estados, como ocorreu? Desculpa, eu tô até meio sem voz de tanto falar. Eu tô há 15 dias rodando o Amapá e... Ele estava comentando comigo, olha, palestra em cima de palestra, momento em cima de informação, muita fala, muita explicação sobre todo esse processo de enquadramento da Comissão do Ex-Território. Como representação máxima, as pessoas querem ouvir o presidente, né? Isso. Acaba que o presidente fala um pouquinho mais, né? Então, 2015 primeiro começou em 2013 com a emenda 60 de Rondônia. A emenda constitucional 60 de 2014, de 2010, ela é especificamente de Rondônia. Então a gente começou a trabalhar os processos da transposição, Ele foi o estado inicial, né? Ele virou estado em 1981, pela Lei Complementar 41 de 81. Então toda a experiência da transposição se iniciou por aquele estado, tanto que hoje é residual, a gente tem um volume muito menor de processos de Rondônia hoje para analisar. Em 2014 nós tivemos a emenda 79, que aí sim traz a realidade da transposição para Amapá e Roraima, e traz também alguns pontos que não existiam em Rondônia, como a possibilidade de se transformar em policial civil, aqueles que desempenhavam atividades policiais, a possibilidade de grupo de auditores fiscais também, algumas realidades, mas que na emenda 79 ainda se exigiu uma manutenção do vínculo dessas pessoas. Então a pessoa tinha que ter trabalhado no estado lá atrás e ter permanecido trabalhando até aquele momento. Em 2015, ainda não reconhecia Ainda não reconhecia aqueles que ficaram desempregados no meio do caminho.
que são muitos. Que né? Era doído isso, né? No processo. Era doído porque ele participou da construção do Estado. Sim. E aí, em 2018, 2017, nós tivemos o início da emenda 98, que foi o que estendeu o direito àqueles que perderam o vínculo no meio do caminho e que comprovassem no mínimo 90 dias de vínculo. Por que 90 dias? Porque fizeram uma analogia às regras da CLT, do contrato de trabalho de experiência. Então a gente conseguia puxar dentro dessa lógica. Isso, o vínculo. E aí vem a questão de apresentar documentos, de conseguir comprovar que tiveram um vínculo, que a gente tem uma dificuldade muito grande para Roraima ainda, porque... Sim. Aqui teve algumas situações, até posso falar com prioridade, relacionada à queima de arquivos, né? Parece que teve prédios antigos que perderam alguns arquivos e acabou que um único prédio ficou responsável por tudo isso. Eu lembro que fez seleção com aqueles documentos antigos, quase se deteriorando já. Então, assim, para alguns foi difícil, né? Essa busca de documentação. Sim, nós temos inclusive 7 criminosos com inquérito e tudo mais. Sim. Fora os incêndios, ainda temos os problemas de enchente. No Amapá, Laranjal do Jari, uma enchente gigantesca que teve em 1991. Acabou com praticamente todos os documentos do pessoal do Laranjal do Jari. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Estive lá para conhecer também o município. Então, a partir de 2018, a gente começa a ter uma análise processual desse grupo. Para vocês terem ideia, nós tivemos em torno de 80 mil processos apresentados nesse período para analisar. E é um volume gigantesco. Hoje a gente tem no quadro da União em torno de 17 mil servidores já transpostos dos 3 estados, que é um volume muito considerável também. E aí eu comecei a trabalhar nesse assunto já dentro do Ministério do Planejamento na parte normativa. Eu era o coordenador geral de normas de extintos territórios. Trabalhamos na regulamentação da emenda 98, da emenda 79 e tentando da forma melhor possível dar transparência ao processo e trazer a flexibilidade que se exigia por causa das realidades fáticas de cada local, né? Justamente por essa questão documental. E Roraima também tem um diferencial, né? Porque nesse período de 88 a 93, a contratação era muito feita por cooperativas, que não existem mais hoje, inclusive. Então, para conseguir essa documentação era muito complexa. Tá? Então, a gente vem trabalhando nisso, vem trabalhando em tentar flexibilizar as situações e flexibilizar de acordo com o que a Constituição nos permite, claro, né? Porque a ideia é que a gente consiga cumprir a Constituição da melhor forma possível e para atender a todos. A gente fala aí de estados com realidades diferentes, você até comentou essa questão de algumas situações específicas, né? Mas quando a gente fala dessa fase inicial, né? Porque o que é, gente, o enquadramento? O enquadramento são aquelas pessoas que durante um período, né, serviram ali nesse processo de mudança de território para estado, né? Isso. E isso muda muito, essa realidade de estado para estado, hoje em dia, né, olhando para trás, olhando para a história, no sentido de que alguns eram cooperativas, outros eram... Aqui, por exemplo, a gente teve um período também de tabela especial, não sei se já é bem depois. Especial, cargos comissionados, pessoas que eram contrato direto, porque eu já vi umas situações que são diferenciadas em algumas composições de modelo de trabalho da época. Professores leigos, que é um assunto que chama muito a atenção. Sim. Que eram pessoas que chegaram no estado e que não tinham nem uma formação do ensino médio, mas que davam aula e que alfabetizavam as pessoas que vinham para trabalhar. Sim. Até para quem se interessar pelo tema com mais profundidade, essa parte histórica é muito legal quando você vê o voto do ministro Fachin na ação direta de inconstitucionalidade da emenda 98. Ele traz muito essa realidade de pessoas que largaram seus estados, principalmente Nordeste, também Rio de Janeiro e São Paulo, e vieram para cá, enfrentaram malária, enfrentaram falta de estrutura, a floresta amazônica ainda crua e sem asfalto. Sem com realidades de logística muito diferente da realidade que eles vinham, no caso, né? Isso, professores que andavam quilômetros em estrada de chão para dar aula e para conseguir alfabetizar.
E eu acho bonito porque eles falam que são as pessoas que garantiam a soberania nacional dos ex-territórios dentro do território nacional. Isso é muito bonito. E é por isso que eu brigo muito por eles, porque é um reconhecimento de um direito que é deles. Não tinha diária, reconhecimento por estar em área de fronteira, ou qualquer coisa semelhante da época. Mas uma das coisas que a gente escutou muito quando começou o processo de enquadramento é que as pessoas comentavam assim, se você for enquadrado, ou se você... os comentários de bastidores em quem ia entrar ou ingressar no governo federal era: você vai se tornar um funcionário público da União. E existia uma vibração ali, um olhar diferenciado. Eu te acompanhei agora recentemente na Assembleia e tinha um grupo ali de funcionários públicos, servidores, todos muito atentos à sua fala. E tudo que você falava, as pessoas meio que ficavam comentando entre elas. Então, assim, existe esse anseio, né, de uma grande parte, principalmente quem ficou aquém do serviço público, de ingressar. Hoje, como está essa realidade? Existe uma previsão de números, tipo do que já foi enquadrado, do que ainda há de possibilidade de enquadramento? Hoje a comissão tem uma... Eu não sei se você vai ter isso, a gente não combinou isso, viu, presidente? Fique à vontade para responder. Mas, assim, mais para dar um norte para quem está assistindo, para entender a quantidade de número de processos que é a realidade de uma comissão como essa lida diariamente, né? A minha equipe hoje está formada por 39 pessoas, são 34 advogados e 5 administrativos. Estou tentando trazer mais gente administrativa. Como é que é? 34 advogados? E 5 administrativos. Para toda a realidade, para essa realidade regional, né? Isso. Quando eu comecei... A gente está falando de estados como Roraima, Amapá e Rondônia. Né? E ainda tem o Rio, né? Que você falou que tem algumas situações de transportes. A gente ainda pega uma situação ou outra, mas é mais residual também. Porque a comissão é reconhecida de forma nacional nessa questão da transposição, no caso, né? Correto. Nossa competência aborda essas situações. E, para você ter ideia, quando eu assumi em março de 2023, eu tinha 49 pessoas na equipe. Só que são servidores temporários. Foi feito um concurso temporário para compor a comissão. Então, os servidores entram, passam o seu tempo lá dentro. Como grande parte deles já passaram em outros concursos, eles vão saindo, sendo convocados nos outros concursos. Para você ter ideia, tem servidor que entra, passa 6 meses, já é chamado pelo outro e vai embora. E eu brinco muito com os advogados, porque quando eles entram, eu falo, pega tudo. Dá nem para treinar, né? E instinto território não é uma coisa que você aprende na faculdade. Você não tem uma literatura. Você vê a complexidade, aqui a gente falou de uma realidade da Amapá, uma realidade Rondônia, uma realidade Roraima. Imagina você ter, num período, toda uma realidade de informação sobre tudo isso, para poder ali gerir processos, vidas, que você colocou muito bem aqui, vidas, né? São vidas. Não é uma vida, porque quando você muda a vida de um interessado, tem mais 4, 5 da família que vão junto com ele. Sim. Então você acaba mudando a realidade de uma família inteira. Eu vi muito isso quando a gente vai visitar. Eu gosto de, inclusive, visitar a casa de alguns que me convidam, eu vou. E a gente vê a alegria nos olhos deles. Às vezes tem até uma senhora lá no Amapá, que é muito amiga minha hoje, a Maria José, que eu fui na casa dela, chamou os vizinhos, vai todo mundo para conhecer. Ô, dona Maria José, no Amapá. Um abraço para a senhora, viu? Ela foi transposta. Ela foi transposta. Artigo 6º Polícia Civil. Imagina, mudou toda a vida, mudou, né? Toda a vida dela. Totalmente. Então eu costumo chamar o servidor que está entrando e falar: esquece tudo que você aprendeu na faculdade, porque aquilo não se aplica a esse território. Vamos estudar esse território. Não adianta a gente tentar, porque o ex-território é um pedacinho da Constituição. Então as pessoas entram achando que vai aplicar as regras dos servidores públicos, da 812, da Constituição. E serviço público não se faz sem história. E não pois é. A gente não tem como querer aplicar para um servidor que está em Brasília, no Rio, São Paulo, a mesma regra para um servidor que é dos territórios da década de 80, década de 90, Sim. com realidade local muito distinta. Sim. E trazer isso para a cabeça deles, para que eles consigam analisar um processo com a realidade fática, é muito difícil, demora 2, 3 meses. Tem um caso muito marcante lá na comissão, que é do pessoal da Polícia Técnica. Quando eu ingressei, todos os processos de Polícia Técnica eram indeferidos. Não tinha nenhum deferido. Papiloscopista, auxiliar de perito, auxiliar de necropsia.
E por quê? Porque o servidor, ele era o cargo efetivo dele, motorista, agente administrativo. E aí, um membro da minha equipe, recém-formado com a realidade de Brasília ou de outro local, costumava falar para mim, não, mas ele era motorista, ele entrava no garimpo dirigindo para o policial ir lá e retirar o corpo, às vezes, botava no carro e ele voltava dirigindo. Eu falei, não, gente, o garimpo é uma realidade diferente. O motorista ia com a arma na cintura, ele ajudava a recolher, carregar e fazer as coisas. Ah, mas não tem como provar. Eu falei, tem. Quando eu fui na Amapá, segurança, né? Quando eu fui na Amapá, eu fui na Polícia Técnica de um processo específico de um servidor e peguei as fotos desse servidor motorista carregando o corpo, ajudando na necropsia, fazendo essas questões dentro da Polícia Técnica e trouxe para minha equipe e falei, olha aqui, ó, tá vendo o processo dele? É ele aqui carregando o corpo, ele não estava só dirigindo o carro. E isso fez com que a gente mudasse totalmente o entendimento. Hoje, no Amapá só faltam 3 processos para a gente fechar toda a equipe da Polícia Técnica e aqui em Roraima também a gente já está finalizando. Mas trazendo a realidade para dentro do processo, senão não tem como analisar. Isso é uma das coisas que a gente estava comentando anteriormente, porque são realidades para cada estado, para cada situação, para cada região dessa, né, um formato diferente de enquadramento e transposição. E ele estava contando anteriormente também dessa emoção, e eu estava falando para ele muito da realidade de Roraima, porque eu acho que isso reflete diretamente na economia. Mudou as cenas econômicas, né, porque você tem aí um número de servidores que estavam inativos, outros que estavam até trabalhando mais em outras realidades e se tornam servidores da União. No primeiro momento, tem alguns recortes que precisam ser ainda trabalhados dentro das comissões. Quando você vem para reuniões como essa, que né, aqui de Roraima, esteve recente no Amapá, quais são os principais questionamentos? A gente tem muito questionamento a respeito dos PDVistas, se existe possibilidade ou não de voltar à atividade. O que são os PDVistas? As pessoas que estavam no quadro federal, transpostos, e que aderiram ao PDV na época do governo Fernando Henrique, que fez o PDV. Hoje existe um parecer da Procuradoria que veda a transposição desse grupo, mas não tem previsão normativa sobre essa situação. Então a gente está na discussão ainda com a consultoria jurídica para ver se a gente consegue construir a possibilidade ou não dessa transposição, porque querendo ou não, o preenchimento dos requisitos constitucionais eles trabalharam 90 dias no período da Constituição do Estado e tudo mais. Então a gente está tentando rediscutir isso para ver se consegue um parecer conclusivo realmente a respeito da situação. Foi um dos temas muito questionados. Aqui em Roraima a gente tem a questão dos professores, que muitos professores eram cooperativados. Amanhã eu tenho até uma reunião com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Trabalho para discutir sobre essas situações. E tentar trazer uma realidade maior, porque a gente tem muita dificuldade dessas pessoas que eram cooperativadas de obter contra-cheque, não tinham carteira de trabalho assinado. Sim. Porque era cooperativa, então a comissão vira ao Estado, possibilita que eu tenha um contato direto com as secretarias de Estado, com os prefeitos. Hoje eu fui até Bonfim para conversar com o presidente da associação, o prefeito Joner, da Associação dos Municípios, para trazer essa dificuldade com relação a... Porque muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de locomoção nessa região, né? Sim, também. Sim. Para vocês terem ideia, lá na Amapá, para chegar no Oiapoque tem quilômetros de estrada de chão e que quando chove, uma pessoa demora 4 ou 5 dias para entregar um documento para a comissão. Aqui também não é diferente. Algumas regiões fica bem mais distante, tem também dificuldade com estrada, tem realidades, né? Realidades diferentes mesmo. Isso. Mas que são semelhantes em problemas também. Mas você comentou lá atrás que dentro desse corpo técnico temos aí advogados que analisam os pareceres, só para a gente fechar um pouquinho esse início. Isso, aquela questão. E também temos aí... Corpo administrativo. Que trabalha com as notificações, recebimento de documentos, juntada dos documentos, liga para as pessoas para confirmar e-mail, porque a notificação toda é feita por e-mail. E isso traz muita dificuldade, porque tem algumas pessoas que colocam o e-mail do vizinho ou e-mail do filho, não porque sabe, não às consegue vezes não mexer, tem, né? Não tem essa facilidade com a tecnologia. Às vezes não tem internet também, né? A internet nessas regiões às vezes não pega durante o dia, é bem complicado. Aqui a gente tem muita situação de algumas dessas pessoas estarem dentro de comunidades indígenas, né?
ter trabalhado em escola indígena na época. A gente, inclusive, transpôs um indígena no Amapá que ele dá aula do dialeto dele. E foi transposto como professor do dialeto dele, porque ele era contratado como professor. Muitas dessas pessoas nos processos, o que é mais comum? Assim, vamos falar de pontos de forma bem mais operacional, porque às vezes a gente percebe que as pessoas têm ali uma dificuldade ou outra de entendimento, de parecer, de voto, do entendimento de algumas realidades do processo. O que como presidente e a tua própria equipe te passa, que você observa que é algo muito comum entre todos, assim, entendimento mesmo de texto, até porque são textos mais jurídicos. O que a comissão pensa sobre isso? E só finalizando um pouquinho a outra questão lá, só para as pessoas entenderem o trabalho da comissão. A gente tem os 34 advogados, analisaram em 1 ano e meio que eu estou lá, 33 mil processos. Sim. Nós já conseguimos transpor para o quadro federal hoje aproximadamente 7 mil servidores desses 33 mil analisados. Não que os outros tenham sido deferidos, é porque às vezes a gente pede complementação de documentos e tudo mais. E aí tem esse número de situações que levam tempo para ser analisados. Para serem analisados. Nós temos ainda dificuldades com processos que estão arquivados em outros sistemas que a gente precisa trazer para dentro do MGI. Então a gente tem uma dificuldade imensa. E para ter um voto deferido, eu preciso de um relator e 2 revisores no processo. Então as pessoas falam, mas demora muito. Demora por quê? Um processo que não é tão complexo, às vezes a gente consegue analisar em 3, 4 horas, então a gente consegue fazer mais ou menos uns 4, 5 processos por dia. Mas se você pega um processo do artigo 29 com a APEL, por exemplo, o analista de planejamento e orçamento, que é um reenquadramento, às vezes tem processo com 500 páginas, com 600 páginas. Demora um dia e meio para analisar. Então trava um pouco o processo. E aí essa pessoa que está analisando lá relata esse processo e você precisa de mais 2 revisores para confirmar aquele voto. Sim. Então você está relatando no dia seguinte você está revisando, você já não consegue mais analisar o processo. Então torna o processo realmente moroso. E a gente tem que prestar conta para o Tribunal de Contas da União, para a CGU. Então assim, ninguém assina sem ler lá. Isso é fato. Então, tudo isso com o número hoje. Eu acho que o corpo técnico já fica um apelo assim, de entrada, tem que aumentar mesmo, né? Tem que ter um número, porque são realidades, você viu ali na Assembleia, né? É muita gente ali buscando entender e compreender tudo isso. E é porque ali foi uma das reuniões, né? Só aqui em Roraima você disse que já teve... Aqui eu já tive uma plenária no Simpol hoje, com o pessoal da Polícia Civil. Tive a plenária na Assembleia, fui a Bonfim conversar com o presidente da associação, já fui à Secretaria de Administração, amanhã vou para Educação e Trabalho. E vou atendendo determinados grupos, atendi também pessoalmente alguns servidores. Eu ando na rua, vem todo mundo com um papelzinho na mão, assim, já me entrega, e eu não consigo dizer não. Então eu paro, olho o processo, olho os documentos. Quando você olha para tudo isso daí, até para a gente dar esse início aqui, para ir pulando para alguns capítulos, porque assim, você ajudou a escrever tudo isso, esse processo inicial, né, do que se tornou a comissão, do que se tornou tudo isso relacionado ao enquadramento. A gente construiu a comissão em 2015, o Hélio, que foi presidente à época, que também é uma pessoa brilhante, foi um bom presidente, depois voltou para o TJDF, que ele é servidor do Tribunal de Justiça. E a gente ajudou a escrever a Lei 3.081, foi feita dentro da minha coordenação geral. O Decreto 9.324 também é da minha autoria, em partes, né? Porque depois as leis e os decretos passam por consultoria jurídica, Casa Civil, e isso vai alterando, arruma aqui, arruma ali. Então, a gente vem participando desse processo normativo. Eu queria ter sido presidente antes com essa experiência para poder escrever, acho que eu teria feito diferente, mas... tudo a seu tempo e a gente vai corrigindo, né? E agora essa experiência de ser presidente da comissão traz para dentro do processo de análise. E aí eu vejo muitas coisas que quando eu escrevi a norma eu não tinha conhecimento disso. E a intenção agora é justamente fazer alguns ajustes. A gente está trabalhando nessa alteração da Lei 3.081, justamente para trazer a realidade para dentro da norma. Acaba que algumas categorias se sobressaem a outras, né? A gente tem aí o nível auxiliar, o nível
de técnicos intermediários, que acabam em alguns estados, pelo pouco que eu li, se eu estiver falando alguma coisa que você me corrige, não tem às vezes uma representatividade, ele segue outros que têm uma representatividade, que são os professores, né, os policiais civis, realidades que acabam se organizando ali de forma mais prática, e acaba que um grupo, às vezes maior, né, fica um pouquinho ainda assim, sem entender um pouquinho de suas realidades ou ter uma organização mais grupal para poder levar, às vezes, uma demanda. A gente teve agora, muito recentemente, aqui em Roraima, uma realidade de pedido de reconhecimento e de reposicionamento de escolaridade, né? Que é uma realidade teve aí um processo de enquadramento em que as pessoas se enquadravam, mas não tinha muita noção de como estava sendo aquilo ali. Só ia lá, pouca informação, assinava e achava que naquele primeiro momento era interessante se tornar funcionário público da União, porque era o grande sonho, né? Sair da margem, virar funcionário, ter o contra-cheque no final do mês, poder trabalhar, ter o reconhecimento. E foram, em alguns momentos, muitas informações que se truncaram e algumas situações também. Como que a comissão hoje avalia cada situação como essa? Como que vocês vêm trabalhando isso, presidente? Eu, quando assumi, a gente tinha câmaras de julgamento que analisavam o processo da transposição em si. Tem uma equipe que trabalha na parte judicial, que além dos processos de transposição, a gente atende as demandas judiciais que são contra a transposição. Analisamos 3.800 ações judiciais nesse período. São 3 pessoas que acompanham essa equipe. E aí eu destaquei 2 pessoas, agora 3, que eu tirei da Câmara também, para fazer a análise só das revisões de enquadramento. Muitos foram realmente enquadrados como nível auxiliar e merecem uma reanálise, porque na verdade o cargo era de nível intermediário, então a gente faz essa correção e isso representa quase o dobro da remuneração que ele recebia como auxiliar, isso é muito importante. Vários da categoria de policial civil eram enquadrados na primeira classe padrão da carreira e também a gente vem trabalhando nisso porque, querendo ou não, grande parte deles trabalharam 20, 22 anos, 30, alguns estão até hoje 42 anos trabalhando e não é justo que eles tenham sido enquadrados na classe inicial da carreira. Sim. Então a gente vem fazendo esse trabalho de reenquadramento. Então eu montei essa equipe desde o início do ano, a gente inclusive solta a portaria desse grupo separado, porque numa análise jurídica junto à consultoria a gente conseguiu um entendimento de que tem efeito retroativo, então a gente faz uma portaria separada e a gente vem junto à AGU tentando fazer esses ajustes legais para dar uma amplitude maior na revisão desses enquadramentos, porque não é justo que a pessoa tenha sido enquadrada como nível auxiliar e tinha direito a nível intermediário e carrega esse prejuízo desse tempo todo sozinho. Então a gente acaba fazendo um reconhecimento retroativo. Até porque o que se sonhou nesse processo de enquadramento foi um reconhecimento mesmo, né? De situação, de categoria, de melhora, né? Então, muitos, eu vi aqui ontem, lá na Assembleia, um dos grandes questionamentos ali nos bastidores também esse. Outras situações também têm a ver com a questão hoje de equiparação. Quando se fala em equiparação, eu acho que foi até assunto de congresso e tudo, pode ficar muito à vontade para falar, fala-se com que essas pessoas tenham ali digamos que o intermediário que está entrando pelo ex-território, o técnico que seja de nível intermediário, ou seja, a pessoa de nível médio também tem o mesmo reconhecimento que o que está na União já há algum tempo. Como que funciona tudo isso? Até para a gente entender melhor. No Poder Executivo Federal, em 1992, foi publicada uma lei número 8.460. Ela transpôs no quadro federal mesmo alguns servidores que eram de nível auxiliar para nível intermediário. Auxiliar operação de serviços diversos, motorista, datilógrafos, que eram nível auxiliar e tinham nível intermediário e a atividade era, por natureza, de nível intermediário. Então, esses servidores federais em 1992 foram realmente transpostos para o nível intermediário no quadro federal. E aí, transposição não de ex-território, mas do próprio quadro federal. Infelizmente, isso não está expresso para alcançar o ex-território. Então, alguns servidores foram transpostos no ex-território como nível auxiliar e continuam no nível auxiliar, porque não tem a possibilidade de aplicar essa lei. Isso causa o quê? Eu tenho dentro de uma sala um motorista
de nível auxiliar do ex-território e um motorista de nível intermediário do governo federal. Sim. Já tenho debatido isso com a consultoria jurídica desde o ano passado e é uma questão de necessidade de normatizar isso. Então a gente está trabalhando para ver se consegue trazer isso para um texto legal e conseguir aplicar para esse território. Você vê como a história envolve tudo, né? Não tem jeito. Aqui fala muito das pessoas que existe aí já informações, né? E muitos viraram também, eu acho que matéria, conteúdo mesmo de mídia, falando sobre a possibilidade de enquadramento de quem é de 97, de quem é de 98. Eu não sei se isso é uma realidade para os outros estados também, mas gostaria de te ouvir se você tem alguma informação sobre isso. Eu lembro, a gente conversou nos bastidores, olha, mas a legenda tem uma questão aí de legalidade e tal, mas o que você puder falar em relação a esse assunto, até para dar esse sentimento de entendimento para a grande maioria que quer entender um pouco mais. Então, acho que é um tema até importante de falar, porque quase todas as plenárias que eu vou é um assunto muito perguntado. Para vocês terem ideia, eu estava até falando com você, no Amapá a gente fez uma plenária o ano passado, em Macapá, na capital, deu 1.600 pessoas dentro de um auditório, e um monte de gente em pé e todo mundo para ouvir. E existe uma PEC hoje, que está em trâmite na Câmara dos Deputados. No início ela era a PEC 07, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, do estado do Amapá, que é líder do governo no Congresso, e que foi relatada pelo senador Marcos Rogério de Rondônia. Essa PEC prevê a extensão do período de transposição, ao invés de ser 88 a 93, de 88 a 98. Muitas pessoas falam, mas a União vai reconhecer esse tempo todo. Na verdade, existe uma questão histórica nisso. Por quê? Sim. Quando foi publicada a Lei Complementar 41, lá em 1981, que transformou Rondônia em Estado, o artigo tinha um parágrafo que falava que a União ficaria responsável pelo custeio e pelo orçamento durante 10 anos até que o Estado pudesse caminhar sozinho, com as próprias pernas. Então, para Rondônia, existiu essa aplicação legal de que a União se responsabilizou pelo custeio, inclusive, dos servidores públicos por 10 anos. Aí a gente vem com a emenda com a Constituição de 88, no ADCT, que antecede a Constituição. No artigo 14 fala que, parágrafo único, que se aplicará a Amapá e Roraima as mesmas regras de Rondônia. Sim. Então, o senador Randolfo trouxe para a PEC 07 os 10 anos que, teoricamente, a União custeou os estados de Amapá e Roraima enquanto estava se construindo e conseguindo andar com as próprias pernas após os 10 anos. Então, efetivamente ainda não era Estado, no caso, né? Assim, no sentido da independência financeira, da estrutura, da realidade. Da arrecadação orçamentária, assim, ela ainda estava se construindo. Tanto que no Amapá, por exemplo, se transformou em Estado em 88, a primeira estrutura de governo foi em 93. E isso ainda mereceu ajustes até conseguir fazer o Estado andar. Então a PEC 07 prevê essa possibilidade da União transpor os servidores que foram contratados, servidores empregados, até 1998 para Amapá e para Roraima. E aí traz outras situações também de ajustes que eram necessários. A PEC foi aprovada no Senado. Eu ia te perguntar isso, o trâmite dessa PEC, porque há quem diga assim, não, já está acontecendo. Gente, observe, ouçam agora. O rito para uma PEC é muito complexo. Tem uma questão muito... você tem que ter 45 sessões deliberativas para conseguir colocar a PEC para ser aprovada. É muito difícil, afinal de contas você está alterando a Constituição Federal, né? Sim. Não dá para ter um rito muito simples. Na Câmara, por exemplo, você tem que ter, acho que são 308 votos para aprovar uma PEC. É um volume muito grande de votos positivos. Então, dentro do Senado ela foi aprovada por unanimidade, teve uma abstenção, um senador que não compareceu, e ela foi para a Câmara dos Deputados agora com o número de PEC 47, que é a famosa PEC 47 que todos questionam. Quando eu ando pelos estados, a grande pergunta é, olha, eu sou servidor contratado em 1994, 96, eu vou ter direito?
posso já entregar os documentos? Eu sempre costumo dizer, olha, ela só vira emenda quando ela é promulgada. Até ser promulgada, ela pode ser alterada 100% pelos deputados. E nada do que está ali, isso é realmente o que... Então é muito difícil para a gente hoje dizer o que ela alcança ou não alcança. Ou seja, de fato, ainda não pode entregar os documentos. Isso. E algumas pessoas já entregam. Eu tenho que devolver dizendo, olha, infelizmente eu não tenho como analisar. Até pedi muito para as pessoas não fazerem isso, porque eu tenho que analisar lugares, e atrapalha né? o outro processo de 98. E não ouça, tipo, se tem gente pegando documento, enfim, gente, não cai nessa ainda, porque não tem nada, sei lá, juridicamente, legalmente, que diga assim que alguém pode pegar o seu documento para poder dar entrada na PEC de 47. Não, e a gente nem sabe que documentos vão ser necessários, porque a PEC... Já vai ser outra realidade, outro momento, porque já conta com a experiência do que foi o enquadramento anterior, né? Correto. Não, e ela é promulgada, eu preciso de uma lei para regulamentá-la e de um decreto para regulamentar a lei. Então, só depois que ela for promulgada, que tiver uma lei que a regulamente, um decreto que crie essas regras, quais são os documentos que vão precisar, qual é o prazo para opção, essas questões todas, hoje o Poder Executivo Federal não pode dar nenhuma orientação, porque afinal de contas ela é um embriãozinho ainda lá. Eu acredito que o ano que vem, após esse período eleitoral que a gente está passando nos estados, que Brasília não tem essa parte eleitoral. Esse ano não tem eleição para Brasília, mas em compensação, todos os deputados e senadores estão nas suas bases trabalhando nas eleições estaduais. Então eu acredito que essa PEC deve começar a caminhar melhor na Câmara o ano que vem e vamos ver como é que os deputados vão trabalhar para fazer ela se tornar realidade. Né? A gente tem algumas imagens do que foi a reunião ontem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. A gente está em Roraima, gente. Então, assim, os assuntos são referentes a todos esses 3 estados que eu falei e até mais, porque hoje todo esse trabalho da comissão, ela abrange muito mais. O que foi a reunião ontem? Eu acho que não, essa é uma imagem de fotografia. A reunião é uma imagem, o vídeo que eu te enviei, acho que fica melhor. Estava aqui liberando as imagens para a gente poder mostrar. A reunião ontem na Assembleia e muita gente, o plenário ficou pequeno. Ficou pequeno. Acho que deu mais de 300 pessoas lá. Segundo o deputado Coronel Chagas me informou, a capacidade acho que são 200 pessoas e tinha muita gente em pé, muita gente ficou de fora. Muita gente do lado de fora. Esse é um tema que atrai muito o interesse de todo mundo. Eu encontrei com uma pessoa que disse que estava lá pela mãe, que não podia estar, porque já tinha uma idade, mas que ela queria entender como é que funcionava. Então, assim, são muitas realidades diferentes, né? São. A gente normalmente sempre dá mais de 300 pessoas, 400. E qual foi a pergunta ontem, assim, diferente do que você está acostumado? A questão da regente de ensino 1 e regente de ensino 2, que é uma realidade específica de Roraima. E espero amanhã conseguir ter alguma sinalização. Regente de ensino são professores. Então, teoricamente, alguns foram contratados realmente como professores, outros eram auxiliares educacionais ou técnicos em assuntos educacionais, e a contratação era feita por cooperativa como regente de ensino. E a gente não encontra leis ou normas de qualquer natureza que traga o que realmente é a atividade do regente de ensino 1, regente de ensino 2, qual é a escolaridade exigida para um ou para outro. E ontem tinha um grupo grande de regente de ensino lá que toda hora me perguntava, vem cá, eu posso ser nível superior, eu posso ser nível intermediário? Essa eu fiquei devendo a resposta ainda. Que tem que ser um estudo para levar para a comissão, de como comprovar esse reconhecimento para esses funcionários da época, esses servidores da época, né? E assim, eu bato muito nessa tecla, assim, o papel da comissão é aplicar a norma. A gente não está lá para fugir daquilo que realmente é um princípio da administração pública, que é o princípio da legalidade. Então não adianta eu tentar fazer o processo de qualquer jeito, porque pode até dar certo no primeiro momento, a pessoa vai entrar, vai receber seu salário, mas quando ela estiver se aposentando, ela pode ter um problema com os órgãos de controle de verificar que tem um erro e ela vai perder todo o sonho dela que ela vinha vivendo naquele momento. E num momento difícil, porque ela vai estar se aposentando, não vai ter idade para voltar para o mercado de trabalho, isso é muito difícil.
Então, é sempre bom ter, a gente tenta fazer da melhor forma possível para que na hora que ela entre no quadro federal, ela tenha aquela segurança para o resto da vida. 93, 91, acho de 90, 91 a 93, né? É o processo atual de reconhecimento dos enquadrados. Não, de 88, perdão. Isso. Isso conta já com o tempo para a aposentadoria, se a pessoa estiver dentro da idade? Sim, na verdade a gente conta, que também é uma coisa que a gente começou a aplicar quando eu ingressei, a gente conta desde lá de trás. Tem alguns que ingressaram em 79, 78, alguns tinham nas suas faixas de 15, 16 anos, que a Constituição de 1967 permitia. Até isso a gente tem que estudar, a gente vai lá na Constituição de 67 para ver as regras. Então a gente conta desde o seu ingresso, da data de admissão, até a sua data de saída, posterior a 93, que seja 2010, até agora, até aqueles que estão agora. E aí a gente tenta enquadrar e já fazer a posição na tabela, porque aí isso reconhece esse tempo todo. Ela trabalhou, ela teve recolhimento para aposentadoria e para todos os fins. Sim, então ela conta como se ela estivesse ali dentro desse serviço público, no caso. A janela de 88 a 93 é muito mais para reconhecer o vínculo. Aí tem a segunda parte da análise processual, que é reconhecer quanto tempo ela ficou naquele vínculo para fazer o enquadramento dentro da tabela. Não, eu te pergunto assim, digamos que a pessoa tenha trabalhado em 90, entrou em 90 no governo, e aí ela saiu, né? Ela saiu porque ela perdeu essa condição de estar no ex-território, e a partir daí ela retorna agora recente. Esse período que ficou aí, esse buraco aí de 10, 15 anos, que ela não trabalhou, mas ela é reconhecida? Não, esse período não. Porque na verdade não houve recolhimento, não houve pagamento, né? A gente tem a conta-prestação daquilo que é o trabalho. Esse período a gente infelizmente não tem como computar. Sim. Alguns saíram, ficaram desempregados e continuaram recolhendo como autônomos. Trabalhando de outras maneiras, né? Isso, aí conta esse período. Mas a gente só reconhece aquilo que a gente tem efetivamente de vínculo reconhecido e trabalho prestado. Sim. Aí é uma questão já da questão previdenciária que a gente analisa muito. A comissão pretende criar essa regularidade de poder estar em loco cada vez mais, observar mais realidades, conversar mais e conviver mais com, até mesmo com as, digamos assim, com as DGEPs, enfim, entender mais toda essa sistemática de cada local, né? Você como criador desse processo, ou seja, parte criadora desse processo, né? Sabe o quanto é importante ir em loco, conhecer realidades. Isso dentro dessa tua gestão, você pretende utilizar como prática? Sim, com certeza. A ideia é a gente se aproximar cada vez mais. O ano passado eu fui a Amapá e Rondônia, esse ano eu fui a Amapá e Roraima. Amapá, eu acabo indo mais um pouquinho, porque a gente tem um volume maior de processos também. Sim. O número de processos da Amapá chega a ser quase o dobro do número de processos em Roraima. Então a gente lá tinha algumas realidades que tinha que conseguir ver logo. Mas agora que eu conheci Roraima também, é um prazer imenso estar novamente em Roraima. Mensagem dessa realidade ontem aqui, que as perguntas que são comuns, assim, o que dizer hoje para quem tem um familiar que está em busca do reconhecimento, do enquadramento, que entregou a documentação em 2015, né, que também está nessa expectativa da PEC 47. O que dizer de modo geral para as pessoas em relação à comissão, o trabalho, o enquadramento? Até para a gente fechando aqui a nossa conversa. Vamos lá. Primeiro, tentem sempre buscar informação nos canais oficiais, tá? Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem pessoas que divulgam várias informações e como a gente tem uma realidade virtual hoje muito diferente, a gente sabe que tem informações verdadeiras, informações falsas que vão se misturando e acabam se tornando realidade de fato, e na verdade isso não é. Então procurem sempre a DGEP nos estados, que é um representante do MGI no estado. Procurem sempre as suas associações e sindicatos representativas, que também é muito importante.
procurem a comissão, a gente está sempre de portas abertas. Procure o site da comissão. Eu tenho tentado trabalhar desde que eu assumi em divulgar da melhor forma possível as informações. Estou trabalhando com a minha equipe para tentar tornar os votos mais simples e mais claros para as pessoas. Então, não acreditem em algumas conversas como essa da PEC 47. Já pode apresentar documento? Não pode, gente. Procure os meios de comunicações oficiais. Lá vocês vão ter mais segurança, vocês vão conseguir realmente ver seu direito atendido da melhor forma possível, tá? Outra coisa, se o processo está parado há muito tempo, às vezes ele pode estar lá em algum desses sistemas mais antigos. Então entra com um pedido simples de andamento do processo, de revisão, procure ler bem as normas. A gente vem tentando trabalhar para tornar o processo claro, para fazer a coisa fluir melhor e para ver o direito de vocês atendidos, porque realmente nosso compromisso é com a Constituição e com o direito de vocês. Então a gente sempre vai fazer isso da melhor forma possível. Olha, eu só quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, né, pela forma muito clara que veio aqui falar de assuntos, dizer, acho que já te convido para próximas conversas, né, em reuniões que tiver por aqui, passa aqui por esse cantinho para deixar claro tudo isso. Mas eu queria te perguntar, porque eu sei que a transposição, a gente falou especificamente de ex-território, mas eu tenho uma foto aqui sua do Rio de Janeiro, que lá é com os... ali é o que? São ex? Ali são militares que lutaram na Guerra do Paraguai. Isso. Sim, temos ali imagens ali. Isso, e que eles compunham a Polícia Militar quando o Rio de Janeiro era a capital do país e que ainda era império, inclusive. Tanto que a congregação que me deu esse título, essa comenda, conseguiu o título de comendador e tenho muita honra disso. Ela tem como patrono Dom Pedro II. Império, né? Na época do Império ainda. Então foi um reconhecimento do nosso trabalho com os servidores do antigo estado da Guanabara, que a gente passou para o quadro da União. Hoje eles são servidores do quadro federal, aposentados e pensionistas, e são pessoas que realmente deram sua vida na época para garantir que a capital do estado do Rio de Janeiro fosse realmente segura. E eu fiquei muito feliz, porque é um reconhecimento do nosso trabalho, da história. Eu acredito que se emocionou muito, né? Muito. São pessoas que estão ali com 90, 92 anos e que tem toda uma história por trás. É muito interessante conversar com eles, eles trazem uma bagagem de conhecimento que a gente nem imagina. E eu saio muito satisfeito desses eventos, sabe? João Cândido de Arruda Falcão, presidente da comissão dos ex-territórios aí, né, Rondônia, Amapá, Roraima, falou um pouquinho com a gente sobre essa realidade, né, administrativa da própria comissão, que às vezes as pessoas ficam perguntando como, né, porque demora, não sei, mil e umas perguntas, e as pessoas ficam ali. Eu percebi ontem o alvoroço na reunião ali na plenária, mas ao mesmo tempo muito felizes quando o enquadramento efetivamente acontece. Ele falou um pouquinho dessa realidade aqui mesmo, até de corpo técnico, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão lá na ponta, não tem muita noção da realidade interna de alguns trabalhos. E ele comentou comigo aqui que ele não falou ainda nos bastidores que quando começou a idealizar o projeto do que é a comissão, do que é tudo isso que acontece hoje, eram 2 pessoas somente, né, na equipe. Quando eu estava no Ministério da Fazenda, era eu e mais 2 pessoas que segurávamos toda a folha dos territórios junto com as DGEPs aqui no estado. Mas lá em Brasília, a equipe era de 3 pessoas. Você imagina, né? Quero te agradecer e já deixar também aqui as minhas considerações pelo servidor público que você é e pelo trabalho, pela colaboração. A gente sabe economicamente o quanto é positivo esse reconhecimento, quantas pessoas trabalharam aí anos e anos na construção do ex-território, efetivamente se tornaram hoje, né, desse quadro, e a importância de tudo isso. Então, assim, só quero te agradecer também por essa colaboração como servidor público da União público, né? E servir o público, servir né? O público, Volte sempre por aqui, viu? Sempre, se Deus quiser, mais vezes. Eu falei, essa é a minha... Há 20 anos atrás não tive toda essa oportunidade, então assim, essa é a minha primeira de muitas que virão, se Deus quiser. Para quando você andar na rua, você igual lá no Amapá. Lá eu não consigo andar, né? Obrigada, gente. Esse é o podcast Coffee Pub, acontece numa cafeteria em Roraima, no Paraviana.
Esse pequeno cafezinho é um recorte de memórias, de cultura, de história dessa região. Te convido, conheça, né? Desfrute de um bom café, um frappé, né? Pratinhos afetivos. Essa é a ideia do lugar. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima.